abrimos as nossas Bíblias no Salmo de número 27. Aleluia. Anelo pela presença de Deus. Salmo de número 27. São 14 versículos para com as nossas vidas. Aleluia. Salmo de Davi, número 27. Todos encontraram, irmãos? Aleluia. Façamos a leitura. Preste atenção na narrativa, como estará sendo feita nesta manhã, porque tem a ver com a pregação da palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda palma. Por causa dos que me espreitam, não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém e amém. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela leitura deste salmo, ó Deus. Pela leitura dessa palavra que, ó Deus, abre, ó Deus, a bênção para com as nossas vidas nesta manhã. Que a tua unção, que o teu poder, que o teu Espírito esteja, ó Pai, conosco, assim como esteve com essa narrativa, para falar aos nossos corações. Pedimos uma unção dos altos céus sobre a minha vida, que estarei pregando. Pedimos uma unção dos altos céus sobre a vida de cada um dos irmãos que estarão ouvindo, para que nós sejamos igualmente abençoados no Senhor e na força do teu poder. Certos, ó Pai, do teu manifestar, do teu derramar, nós repreendemos toda a artimanha do diabo para tentar nos atrapalhar. E o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, e todos digam amém. Aleluia. Poder sentar de uma forma tranquila.
Salmo de número 27. Salmo que muito abençoa as nossas vidas. Meus amados irmãos, diante da narrativa que nós acabamos de fazer, nós podemos dizer que Davi era um homem de fé. Podemos dar o título desta mensagem como Davi, homem de fé, e nós. Davi é um homem de fé, e nós. Como somos, como vivemos as nossas vidas. Meus amados irmãos e amigos, se você penetrou na narrativa da forma a qual nós procuramos fazer nesta manhã, com certeza você percebeu um grande paradoxo nessa leitura. Um paradoxo nessa leitura pôde ser percebido enquanto nós líamos. Porque assim é a vida de cada um de nós, os servos de Deus. Quer ver? Quem aqui no nosso meio que já se sentiu muito confiante, porque foi assim que Davi começou o Salmo. Quem daqui do nosso meio que não se sentiu muito confiante num dia e no mesmo dia sentiu-se desanimado, sentiu-se abatido? Começou um dia triunfante, confiante, cheio de convicção, mas, de repente, foi passando o dia e se sentiu desanimado. E tem mais, irmãos. Quem no nosso meio que já sentiu que tudo estava bem pela manhã, acordou pela manhã, estava tudo no lugar, tudo maravilhoso, tudo bacana, tudo correndo bem, com a família, com os negócios, com os filhos, tudo maravilhoso, ao ponto de abrir os lábios e dizer que está tudo bem pela manhã. E à tarde estava tudo mal. À tarde percebeu que algo ocorreu e tudo estava mal. Quem no nosso meio que não tem altos e baixos na vida cristã? Quem de nós que não temos altos e baixos na nossa caminhada espiritual? E ficamos a imaginar uma série de coisas, uma série de pensamentos em relação à nossa vida, por causa desse paradoxo. Uma vez estamos lá em cima, outra vez estamos aqui embaixo. Começamos a imaginar uma série de coisas. Mas preste atenção, meus amados irmãos. Você não é um neófito. Amém, irmãos? Você não é um neófito. Você não é alguém sem entendimento. Você não é um neófito. Nós olhamos este salmo e vimos que Davi, o rei Davi, aquele Davi abençoado, que tinha um coração segundo o coração de Deus, esse Davi teve a mesma experiência que nós, hoje, os servos de Deus, também temos na nossa caminhada. Teve a mesma experiência que nós temos neste salmo o qual nós limos. O Salmo 27, ele conta a história desse paradoxo que acompanha a vida de cada um dos servos de Deus. Eu não sou melhor do que você e nem você é melhor do que eu. Esse paradoxo acompanhou a vida de Davi e também acompanha a vida de todos os cristãos na face da terra. E esse salmo
é bom para que nós venhamos compreender a natureza da fé, compreender a natureza da nossa fé e, de uma certa forma, entendermos a realidade que move a nossa vida. Todo homem de fé é assim como Davi se mostrava nesse momento. Todo homem de fé. De um lado, ele vive confiante. De um lado, ele vive com uma confiança sem igual, com uma segurança sem igual em Deus. Né? Uma confiança sem igual, uma segurança sem igual em Deus. É muito fácil, é muito comum nós ouvirmos declarações como essa, a qual eu vou fazer nesse momento. Diante das dificuldades que está sendo vivida, muitas vezes nós proferimos as seguintes palavras: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Amém, irmãos? Nós não somos acostumados a proferir estas palavras. Dizemos com toda a alegria, com toda a satisfação no nosso coração, palavras como essa. Estamos sempre procurando demonstrar total confiança. Essa era a postura, essa era a confiança que Davi demonstrava nesses 6 primeiros versículos desse capítulo. E do outro lado, meu amado irmão, primeiro, vive fazendo essas afirmações, demonstrando confiança e fé. Mas do outro lado, o servo de Deus, o crente de fé, ele vive total dependência, total humildade e total submissão diante de Deus. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos essa dimensão de vida. E fazemos também essa declaração: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Começamos a nossa declaração lá em cima, a nossa oração lá em cima, e de repente chegamos ao final com essa dimensão de vida. Que você pode ver isso aí do versículo 7 até o versículo de número 12. É assim mesmo que Davi está procedendo. Começou de uma forma lá em cima e, de repente, de um momento para o outro, começou a descer com a sua oração. Primeiro ele declara a sua confiança em Deus. Mesmo diante de uma ameaça de morte que um grande inimigo, que um grande adversário havia feito para ele, ele confessa a sua certeza, a sua convicção de que ele será vitorioso. Ele procura fazer essa realidade. Meus amados irmãos, o mesmo salmo que demonstra essa fé triunfante de Davi no começo da narrativa, o mesmo salmo, não foi outro salmo, não, o mesmo salmo que mostra essa fé, ele também mostra uma fé militante. Porque essa segunda parte do salmo, do versículo 7 ao versículo 12, é uma fé militante que está sendo demonstrada por Davi diante da dificuldade. E como isso ocorre, pastor, neste salmo? A mudança ocorre quando Davi
primeiro está falando acerca de Deus. Eu pedi que você prestasse atenção na narrativa para que você entenda. Davi, no começo do versículo 1 até o versículo 6, ele está falando não dele, mas está falando de Deus. Está abrindo os seus lábios falando acerca de Deus. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Está dizendo do Senhor, falando do Senhor. Realidades acerca do Senhor. E quantas não são as convicções, quantas não são as maravilhas que nós sabemos, nós entendemos acerca de Deus. Assim Davi entendia, assim Davi estava falando, meus amados irmãos, do versículo 1 até o versículo 6. Mas depois, ele fala com Deus, não fala de Deus, mas fala com Deus. E nesse momento de falar com Deus, ele fala acerca da sua vida. Davi está falando acerca da vida dele. E aqui começa esse paradoxo da vida de Davi. Ele começa a se reconhecer. Olha bem como diz o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responda-me. Uma submissão sem igual apresentada por ele. Como nós já falamos, que ao mesmo tempo que o servo de Deus é alguém de uma oração triunfante, ele também é alguém de uma oração submissa para com o Todo-Poderoso Deus. O que esse salmo nos mostra nesta manhã? O que esse salmo tem a nos mostrar nessa manhã? Esse salmo, ele começa a esclarecer sobre a natureza da fé. Mostrar para nós a natureza da fé. Ele exalta a fé genuína, começa exaltando a fé genuína, a fé que leva o pensamento para Deus, que declara o quanto Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo que ele leva a essa condição, ele nos mostra como aprendermos sobre a natureza da fé. Precisamos entender, o Senhor é conosco em toda e qualquer situação. Sem qualquer sombra de dúvida, o Senhor é conosco em toda e qualquer situação. Atentem, meus amados irmãos, Davi era um homem de fé. E eu pergunto nesta manhã, será que aqui nós somos homens de fé? Podemos fazer essa declaração sobre as nossas vidas, que nós somos homens de fé? Eu sou um homem de fé. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. A minha vida está investida no reino de Deus, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Entenda, meu amado irmão, características de um homem de fé, assim como Davi. Característica de um homem de fé. O que um homem de fé possui? Ou, em outras palavras, o que possui um homem de fé? O que Davi possuía e o que nós, que declaramos homem de fé, possuímos ou devemos possuir? Davi possuía duas coisas na sua vida. Duas realidades na sua vida. E Davi buscava outras três coisas na sua vida. Ele possuía duas coisas na sua vida e buscava ainda mais três coisas na sua vida. Nós entendemos que as duas coisas
que Davi possuía, as duas coisas que um homem de fé possui, elas são paradoxais. Né? Elas formam um paradoxo, são paradoxais. Porque Davi possuía segurança. Quem possui segurança no Senhor, diga amém nesta manhã. Davi possuía segurança. E isso nós não podemos negar. Porque ele já começa o salmo demonstrando segurança, confiança em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quem faz uma declaração como essa, a não ser quem tem confiança daquilo que está falando? E Davi tinha confiança, e todo homem de fé precisa ter essa confiança. Amém, irmãos? Todos nós precisamos ter confiança. Davi possuía segurança nessa questão a qual nós estamos falando. E essa questão de segurança nós vimos a partir da introdução do Salmo. A partir desse salmo, do começo desse salmo, nós vimos a segurança que Davi tinha na sua vida. E tem mais, irmãos. A outra realidade que Davi possuía era esperança. Ele tinha esperança, não só segurança, mas tinha esperança. E essa esperança nós podemos ver na conclusão do salmo. Quando ele fecha o salmo demonstrando esperança. Esperança de quê, pastor? De que aquilo que ele buscava, ele estaria encontrando. Estaria alcançando aquilo que ele buscava. Mas, pastor, se ele já possuía segurança de salvação, como esperar? Ele tinha já a segurança na vida dele. Entenda, meu amado irmão, mesmo tendo segurança, havia três coisas, e há três coisas que nós buscamos, que são tão ligadas umas à outra, que na verdade elas são uma só. Mesmo tendo segurança, nós buscamos três coisas que estão ligadas uma na outra e verdadeiramente elas se transformam em uma coisa só. Todo homem de fé é assim. É assim, todo homem de fé procede dessa maneira. O que o homem de fé busca? Davi disse para Deus: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Davi era um homem de fé. E o que Davi buscava? O que Davi estava buscando? Meu amado irmão, veja, assim era Davi. O homem de fé busca a casa de Deus. Fé busca a casa de Deus. Ele abre os lábios e diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar aonde? Na tua casa ou na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi abriu os seus lábios e fez essa afirmação. Uma coisa ele pedia ao Senhor, e essa coisa era que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias. Vejam, irmãos, a simplicidade de propósito da fé de Davi. A simplicidade. Será que é assim que nós temos sido? Será que é assim que nós somos? Davi demonstrando uma simplicidade de fé na sua vida. A paixão da sua vida, ela é vista apenas uma coisa. Em apenas uma coisa, ele procura demonstrar a paixão da sua vida. Davi não apresenta
a Deus, ou não apresentava a Deus uma lista de pedidos, assim como nós muitas vezes procuramos fazer. Davi não tinha esse desejo de apresentar uma lista de pedido a Deus, mas ele queria uma única coisa. Uma única coisa ele apresenta a Deus. E essa única coisa que ele apresenta a Deus, ele também declara que estava determinado a buscar. Estava determinado a alcançar a única coisa que ele buscava em Deus naquele momento. Meus amados irmãos, vamos mergulhar numa realidade nesta manhã. O que tem ocupado a sua mente nos pedidos para com Deus? Como que você tem se colocado perante Deus para fazer os seus pedidos? Uma certa vez, Jesus disse para Marta, a irmã de Lázaro. Jesus chamou Marta, em um determinado momento no qual Jesus esteve na sua casa com ela, com a sua irmã. Jesus chamou Marta e disse: Marta, andas preocupadas, inquieta com tantas coisas, anda preocupada, inquieta com tantas coisas, mas, no entanto, pouco lhe é necessário. Olha só quem disse. Está preocupada com tantas coisas, quando, na verdade, pouco lhe é necessário. Ou mesmo, uma só coisa te é necessária. Jesus disse para Marta que Maria, a sua irmã, havia escolhido a melhor parte do que fazer. Escolhido a melhor parte. Jesus estava ali diante das duas, ela abriu mão de toda e qualquer outra preocupação, de toda e qualquer coisa que pudesse impedir aquele momento especial no seu lar, aquele momento especial na sua família, e tão somente se dedicava a estar ali aos pés do Senhor. Enquanto a sua irmã, pelo contrário, estava envolvida com tantas coisas, faz aquilo, vou fazer um cafezinho para Jesus, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e a irmã dela estava tão somente ali, assentada diante do Senhor Todo-Poderoso. E Jesus disse para Marta que o que Maria estava fazendo tinha escolhido a melhor parte e que aquela parte jamais seria arrancado dela. Quando o crente se enche da presença de Deus, não há força nessa terra que possa arrancar isso dele. Não há força nessa terra que possa arrancar isso dele, irmão. O enfermo precisa de cura, amém, irmãos? Mas o enfermo precisa ser cheio da presença de Deus. O desempregado precisa ter uma porta aberta de emprego, irmão. Mas o desempregado precisa muito mais de ser cheio da presença de Deus. Jesus disse também para um jovem rico, aquele jovem que desejava a vida eterna. Eu quero a vida eterna, Senhor. O que eu posso fazer? E aparentemente estava tudo certo na vida daquele jovem. E ele com prazer declarava para o Senhor que estava tudo correto com ele. Está tudo pronto, pelo que o Senhor falou, está tudo pronto para com a minha vida. Mas não estava tudo pronto com a vida dele, não, irmão. Não estava tudo pronto. E Jesus disse para ele, uma coisa ainda te falta, e muita coisa faltava para aquele jovem. Aquele jovem precisava priorizar Jesus. Jesus disse, você precisa priorizar Deus na sua vida.
Ao dizer para aquele homem que ele deveria vender a sua riqueza, Jesus está dizendo que ele precisava priorizar a Deus na sua vida. O homem pode ter tudo, mas se não tiver Deus, ele não tem nada. Davi, um homem de fé. E nós? Davi era um homem de fé. E nós? Quem somos nós? Um homem de fé, ele busca a casa de Deus. O homem de fé prioriza na sua vida buscar a casa de Deus. É assim que você tem vivido a sua vida, meu irmão? Como têm sido os nossos pedidos para Deus? Como tem sido? Talvez, irmãos, nós estejamos pedindo muitas coisas para Deus, pedindo muitas coisas para Deus, e nos esquecendo o mais importante. Nos esquecendo do que mais importa para Deus. Nesse Salmo de número 27, Davi pedia a Deus, e mais do que pedir a Deus, ele buscava uma única coisa. Não era um montão de coisa, uma única coisa Davi buscava, pedia e buscava a Deus. E o que era que Davi pedia a Deus? Que eu possa, ó Deus, morar na tua casa todos os dias da minha vida. Davi abriu os seus lábios e disse para Deus que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Davi não estava falando, preste bem atenção, eu não estava falando da casa de Deus, um espaço como esse, não. Não é no tabernáculo terreno que Davi falava com Deus, na hora da sua súplica, da sua petição, não, irmão. Primeiro, que esse tabernáculo ainda nem havia sido construído. Esse tabernáculo ainda nem havia sido construído. O seu filho Salomão só construiu esse tabernáculo anos à frente dessa oração. Depois dessa oração, anos à frente, o seu filho construiu o tabernáculo. Davi estava falando da casa celestial. Davi estava falando da casa de Deus, estava falando dos céus de Deus. Que eu possa morar, ó Deus, na tua casa todos os dias da minha vida. Será que é essa a oração que tem sido feita por nós? Será que é essa a perseverança que tem feito parte dos nossos corações? Deus, que eu possa morar contigo todos os dias da minha vida. Ele tinha esse desejo e isso ele procurava buscar incessantemente. Não adiantava tão somente para ele ter o desejo, mas ele precisava viver a vida dele em conformidade com aquilo que ele havia pedido. Se eu chego para você e digo que eu quero estar na presença de Deus, e você não me vê todos os dias buscando essa condição, o que está acontecendo com a minha vida? Se você abre o seu lábio e diz que quer estar na presença de Deus, a credibilidade, preste bem atenção, a credibilidade dessa sua palavra vai estar na maneira a qual você envolve a sua vida. Davi dizia, eu quero morar na tua presença, e ele buscava o morar na presença de Deus. Como nós falamos que tudo tem um propósito, por quanto tempo Davi desejava morar na casa de Deus? Por quanto tempo? Sabe que Davi estava buscando ser abençoado em determinada área da vida dele? Então ele estava determinado a estar na casa de Deus até receber aquela bênção que ele foi buscar? Então, até aquele momento, ele estava pronto para estar na casa de Deus a todo momento, todo segundo, todo instante, porque ainda não tinha recebido, até que ele fosse recebido.
Meu amado irmão, nós vimos que o desejo de Davi não era por algum tempo. O desejo de Davi não era por alguns anos. Mas o desejo que Davi tinha no coração era de morar na casa de Deus quando? Todos os dias da sua vida. Que eu possa estar contigo todos os dias da minha vida. Era o que Davi disse. E eu peguei dessa palavra de Davi para chegar à seguinte conclusão. Que estímulo que Davi está dando para nós. Com essa declaração, nós somos estimulados por Davi, sabe para quê, irmão? Para estar na casa de Deus. Que estímulo para aqueles que não aguentam ficar nem um minuto, nem umas horinhas que sejam na casa de Deus. O rei Davi está dizendo que ele queria ficar todo o sempre na casa de Deus, mas há pessoas que não conseguem ficar aqui no templo, onde já foi construído para estar na casa de Deus, não conseguem ficar 1 hora, 2 horas, cultuando, fazendo o melhor para Deus. Ah, o culto está ruim, mas você está bom. Ah, o culto não está bom, mas você está bom. Então você tem que fazer o melhor para Deus. Não pode se deixar levar por algo que de repente não está agradando o seu coração, porque você é bom, então você tem que fazer o melhor para Deus, amém, irmãos? Com que propósito que Davi queria morar na casa de Deus? Com que propósito? Para se exibir? Com que propósito ele queria estar na casa de Deus? Para não ter mais problema? Ele queria estar na casa de Deus? Não, amado irmão. Davi queria estar na casa de Deus. Meu amado irmão, ele abriu seus lábios e disse, sabe para que ele queria estar na casa de Deus? Para contemplar a beleza do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe para quê, Senhor? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha, irmão, olha bem. Comece a medir as suas petições. Comece a medir os propósitos das suas petições, meus amados irmãos. Davi acreditava, melhor dizendo, que Deus é maravilhoso no seu templo. Ele acreditava que Deus é maravilhoso no seu templo. Você tem uma postura com Deus. Na sua casa, onde você mora, você tem uma postura com Deus. Eu digo mais, essa mesma postura que você tem na sua casa com Deus, não é a postura que você tem aqui na casa dele. Você está entendendo, irmão? A mesma postura que eu tenho aqui na casa de Deus, não é a mesma postura que eu tenho na minha casa. Na sua casa, quando você começa a gritar, louvado, engrandecido o nome do Senhor, daqui a pouco o nego está falando besteira, o vizinho está reclamando no seu ouvido. Daqui a pouco o vizinho está jogando pedra na sua casa. Por quê? Porque até certo ponto ele entende que ali não é lugar para isso. Declarar para você que ali não é lugar para isso. Mas na casa de Deus você pode fazer isso. Pode chegar na casa de Deus e adorar. E esse era o propósito de Davi. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Davi desejava contemplar a beleza da santidade de Deus. E por isso, ele buscava morar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para buscar a santidade de Deus, a não ser na casa dele. E Davi tinha esse desejo no seu coração.
Para quê, pastor? Davi buscava para oferecer sacrifício de júbilo e cantar louvores a Deus. Ele vinha, o desejo dele era tão somente para esse fim. Para cantar sacrifício de louvor para com o Deus Todo-Poderoso. Que essa venha a ser a nossa postura, irmão. Por pior que possa ter sido a sua semana, por pior que possa ter sido os nossos dias nesta semana, que nós possamos acordar a cada domingo pela manhã e dizer: graças a Deus chegou o domingo, hoje tem culto, eu posso ir na casa de Deus, louvar, engrandecer, bendizer o nome dEle. Graças a Deus, irmãos. Temos que aprender com essa realidade. Nesses primeiros versículos do capítulo 27, esses 6 primeiros versículos, Davi mostra essa realidade da vida dele, essa convicção, esse prazer que existia no seu coração. Mas o que o homem busca? O que o homem de fé busca? O homem de fé busca? O homem de fé busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Se você analisar do versículo 7 até o versículo 10, tudo o que Davi faz é buscar a presença de Deus. Olhe bem profundamente, porque aqui terminaram as expressões de confiança que ele tinha. Aqui terminaram as expressões de alegre triunfo. Davi começou alegremente, mostrando que ia triunfar com Deus, mas aqui, a partir do versículo 7, termina essa realidade. Parece que acabou toda a convicção que Davi tinha no seu coração. O humor de Davi muda. As expressões de segurança que ele procurava afirmar no começo do Salmo, está dando lugar agora a lamentos e a súplicas. Ele começou, agora ele começa a demonstrar lamentos e súplicas para Deus. Por que, amados irmãos, essa realidade mudou? Preste bem atenção como nós vimos no começo da mensagem. No começo da mensagem, Davi está falando de Deus, falando acerca de Deus, acerca de quem é Deus, acerca de quem Deus pode fazer. Está falando acerca de quem é Deus, mas agora Davi está falando com Deus. É com Deus que ele está falando agora. E quando ele fala com Deus, ele abre o seu coração. Quando ele fala com Deus, ele abre a realidade da sua vida, meu amado irmão. Nós não vemos mais aquela fé confiante. Não vemos mais aquela fé confiante e aquela fé triunfante de Davi. Por quê, pastor? Porque nesse momento da oração, Davi passa a exercitar uma fé militante. Agora ele mostra uma fé de luta, que começa a lutar diante do propósito, diante da dificuldade a qual ele estava enfrentando. Davi confiava em Deus. Mas entendam, meus amados irmãos, é muito comum nos nossos dias, é muito comum entre nós ouvimos as seguintes afirmações nas orações: as minhas orações parece que não passam do teto. Já ouvi essa declaração. Pastor, mas não sinto que estou sendo ouvido por Deus. Quantas declarações nessa dimensão nós ouvimos? Não para por aí não, irmão. Ouvimos que parece
que Deus está tão distante. Eu oro, parece que Deus está tão distante. Eu não sinto paz na alma. Declarações como essa têm sido feitas, irmão. Estou passando por um grande momento de angústia, momento pesado de tribulação, e Deus está tão longe, nesse momento, que parece que Ele nem se importa comigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se de alguma vez nós não falamos, mas pensamos nessa realidade. Se uma vez nós pensamos, porque Deus, o Todo-Poderoso, nunca fechou ou fecha os seus ouvidos às nossas súplicas, irmãos. Nunca. Se assim Ele procede, alguma coisa está errada. Davi não fazia essas afirmações, mas ele continuava a buscar a Deus, diante da realidade difícil que ele estava vivendo. Por que ele fazia isso? Porque o homem de fé busca a presença de Deus. Na maior das suas dificuldades, ele busca a presença de Deus. Na maior das alegrias do seu coração, ele busca a presença de Deus. O homem de fé assim procede. Jó procedia dessa maneira. Estava a maior festa, a maior alegria, tudo maravilhoso na sua família. O que Jó fazia? Jó buscava a presença de Deus. Buscava mais e mais estar a cada vez mais ligado a Deus. Ele sabia que o ouvido do Senhor nunca está tão longe que não possa nos ouvir. Quem enfrenta lutas nesta manhã? Quem de nós está enfrentando lutas? Está enfrentando dificuldades? Quem de nós começa o dia, muitas vezes, triunfante, assim como Davi? Tudo está maravilhoso, tudo está ótimo. Começa o dia nessa dimensão, mas depois vai passando o dia e um desânimo começa a tomar conta do seu coração. Você é de fé, irmão? Você é homem de fé? O homem de fé busca a presença de Deus. O homem de fé busca sempre a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque ele sabe que os ouvidos do Senhor nunca está tão longe que não possa ouvir o seu clamor. Clamem a Deus, irmãos. Clamem a Deus e Ele ouvirá o seu clamor. O Deus de Davi é o seu Deus. O Deus de Davi não sofreu alteração. Como Ele agia nos dias de Davi, Ele age nos nossos dias, irmãos. Em terceiro lugar, eu falei que o homem de Deus, o homem de fé, ele buscava três coisas. Nós falamos que o homem de Deus busca a casa de Deus, amém, irmãos? Falamos que o homem de Deus busca a presença de Deus, porque muitas vezes, buscando a casa de Deus, o homem não consegue encontrar a presença de Deus. Isso é indiscutível. Muitas vezes nós buscamos a casa de Deus para encontrarmos a presença de Deus, mas estamos envolvidos com tantas outras coisas, nos deixamos levar por tantas outras coisas, que nós não encontramos, não sentimos a presença de Deus. Então, o homem de fé, ele busca a casa de Deus, ele busca a presença de Deus e tem mais. O homem de Deus, o homem de fé, ele busca o caminho de Deus. Busca o caminho de Deus. Versículo 11 e versículo 12. Olha só o que Davi buscou. Versículo 11 e versículo 12. Ele diz: ensina-me, Senhor, o quê? O teu caminho. E guia-me por veredas planas,
por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Davi buscou o caminho de Deus. E nada muda, nada mudou. Os homens de fé buscam o caminho de Deus. Buscam andar no caminho de Deus. Quanto não são os caminhos, amados irmãos, que nos são ofertados, que nós somos levados. E não pense que é uma realidade só nossa, não. Que é uma realidade só dos nossos dias, não. Nos dias de Davi, também essa era a realidade, irmão. Muitos outros caminhos eram oferecidos. Baal, muitos outros deuses eram mostrados para os homens, mas Davi buscava o caminho de Deus. Versículo 11 no versículo 12, nesse momento, Davi, ainda temeroso, não era mais aquele que disse, abriu os seus lábios e disse, Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não era mais aquele homem, não tinha mais, naquele momento, essas palavras no seu coração. Ele dizia, de quem temerei? Mas só que nesse momento não era a palavra a qual ele tinha na sua boca. Agora, Davi estava temeroso. Estava temeroso. Agora ele via as hostes dos inimigos, ou as hostes do inimigo da sua vida, vindo direcionada para ele. Então o que Davi faz? Davi pede e busca a orientação divina. Ele não tenta agir por si só, não tenta agir pela sua própria mão, pela sua própria força. Ele pede a orientação divina. Todo homem de fé, diante do problema, diante da dificuldade, não pode agir sozinho. Não pode agir a orientação divina. E Deus ouve e responde. Deus ouve e responde, irmãos. Ele abriu o seu lábio e disse, Senhor, ensina-me o teu caminho. Ensina-me o teu caminho. Muitos são os caminhos que têm sido oferecidos para nós, principalmente nos momentos de dificuldade. Não é que pessoas chegam para você, vem por aqui, nem por aqui, não. Aqui, ó, os caminhos vêm na nossa mente, muitos são os caminhos. E tudo que nós precisamos é buscarmos em Deus uma direção, assim como fez Davi. Davi, ele sabia, vamos dizer assim, o caminho, o qual deveria seguir. Mas, por aquele momento de dificuldade, parece que ele havia se esquecido. E essa situação ocorre também nos nossos dias. Nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. Que nós fomos colocados pelo Senhor Jesus Cristo no caminho. Jesus tem mostrado para nós o caminho que nós devemos seguir. Mas muitas vezes, na hora do desespero, na hora que a situação aperta, como parece que não tem mais saída, não tem mais solução, nós somos tentados a seguir outros caminhos. Em João 14, versículo 6, Evangelho segundo João 14, versículo 6, o Senhor Jesus, ele é bastante claro dizendo para nós, versículo de número 6,
o Todo-Poderoso Senhor, Ele diz para nós, o que Jesus disse para algum dos seus discípulos que disseram para Ele que não sabiam qual era o caminho. O que Jesus disse? Jesus respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. O caminho é o Senhor Jesus. Por mais que possa estar dura a caminhada, por mais que possa estar pesada a caminhada, o caminho é o Senhor Jesus. Não saiam, não desistam do caminho. Permaneçam no caminho que é o Senhor Jesus. E Davi conclui esse salmo. Conclui esse salmo a partir do versículo 13 e o versículo 14 do Salmo 27. Davi conclui o salmo. O que ele diz no versículo 13 e versículo 14? Davi diz o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Depois de vermos toda essa história, vemos toda essa realidade, que nós percebemos, Davi estava desesperado, mas agora que havia no seu coração renasce. Renasce. E renasce como, pastor? Renasce da fé confiante que ele tinha. E o versículo 13 apresenta mais uma vez essa convicção de fé. Eu creio, disse Davi. Eu creio que eu não vou ficar nessa posição. Eu creio que Deus se levantará ao meu favor. Davi tinha essa convicção no seu coração. Eu creio que eu verei o meu futuro. Ele abriu os lábios e declarou essa realidade. Davi tinha fome da bondade divina. Tinha fome. E por mais que pessoas, por mais que qualquer um viesse desanimar o seu coração, ele seguia buscando essa bondade do Senhor. E o versículo 14 apresenta a esperança que ele tinha no seu coração. Espera pelo Senhor. Eu sei que não é um, eu sei que não são dois, eu sei que são muitos que estão batendo na tecla nesta manhã. São muitos que estão buscando no Senhor. Muitos que estão com as suas vidas fitas aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como fez Davi, eu digo nesta manhã que o cristão, ele se reanima em meio à crise. O homem de fé, ele se reanima em meio à crise. E com esse ânimo novo que ele recebe na sua vida, ele segue fortalecendo-se a cada dia mais e mais. Eu digo para que você permaneça nessa caminhada, nessa luta, a qual você está enfrentando nesta manhã. Mas siga confiante no Senhor nosso Deus. Esse paradoxo não é algo que vai matar você não, irmão. Não é algo que vai matar você não. Porque essa é a realidade de cada servo de Deus. Ora, está lá em cima, mas também tem momentos que está humilde aqui embaixo. O importante de tudo isso é que nem na hora que o crente está lá em cima, com a convicção lá em cima,
E na hora que ele está na posição de humilhação, de submissão aqui embaixo, em nenhum desses momentos ele está só. O Senhor é com ele em toda e qualquer situação. O Senhor é contigo em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Eis o paradoxo da vida do homem de Deus. De um lado, ele tem aquela fé confiante, que motiva pessoas, que levanta pessoas, segura na mão de Deus. E do outro lado, a fé que ele tem é totalmente dependente, humilde e submissa ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim era a vida de Davi, assim é a vida dos que vivem pela fé. Confiante, seguem abraçando o Senhor. Curva a sua cabeça nesta manhã.